A aula agora é sobre a lei dos cossenos. Então, dado um triângulo qualquer com vértices A, B e C e os seus respectivos ângulos, a gente tem que, oposto ao vértice A, a gente tem um lado de medida Azinho. Oposto ao vértice B, a gente tem um lado de medida Bzinho. E oposto ao vértice C, a gente tem um lado de medida Czinho, tá? Então, o que diz a lei dos cossenos? Então, da mesma forma que lá na lei dos senos, aqui também a gente vai relacionar o lado, medida do lado, com ângulo oposto, tá? Então, o que a gente vai ter? Vamos pegar, por exemplo, esse lado de medida A. Então, eu vou relacionar o Azinho, que é a medida do lado, com o Azão, que é a medida do vértice. Então, eu vou ter Azinho, a medida do lado, ao quadrado. E aqui no final, eu vou ter o cosseno do vértice oposto a ele, tá? Então, vai ser o cosseno do ângulo Azão. Então, aqui vai ser A ao quadrado igual. Como eu tô trabalhando com o A, agora vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes, repete esses dois lados aqui, B vezes o C, vezes o cosseno do ângulo, só que ficou longe lá, tá? Então, cosseno do ângulo A, ok? E se eu pegar o ângulo, o lado B agora, tá? Então, mesma coisa. Eu vou relacionar o lado B, de medida B, com o vértice oposto a ele, que é o Bzão, tá? Então, vai ser B ao quadrado. Agora, aqui eu coloco os outros dois. Então, eu coloco o A e o C. A ordem não importa, tá? Então, vai ser A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes. Agora, repete esses dois aqui, o A e o C, vezes A vezes o C, vezes agora o cosseno do ângulo oposto a esse lado aqui. O ângulo oposto do Bzinho é o Bzão. Então, cosseno de Bzão. E a mesma coisa vai acontecer se eu pego o lado C. Então, se eu pego o lado C, eu vou relacionar com o ângulo oposto a ele, que é o Czão, tá? Então, vai ser aqui C ao quadrado igual. Agora, a medida dos outros dois lados ao quadrado. Então, é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes, repete esses dois, A vezes B, vezes o cosseno do ângulo C, tá? Aqui um detalhe importante, pessoal. A gente não vai usar as 3 fórmulas, tá? A gente sempre vai usar uma. Então, é apenas uma das relações, tá? Aqui é só para vocês entenderem a relação entre as medidas do triângulo. E uma dica, pessoal, para vocês identificarem quando que vocês vão usar a lei dos cossenos. Vocês vão olhar para o triângulo. Se no triângulo tiver a medida de um ângulo e de 2 lados, então é a lei dos cossenos que vocês vão utilizar, tá? Então, é só observar o triângulo. Se no desenho ou na descrição tiver a medida de um ângulo e 2 lados, podem usar a lei dos cossenos. E para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo. Então, no triângulo a seguir, calcule a medida de x. Primeiro, como a dica nos fala, se tiver a medida de um ângulo e 2 lados, a gente pode usar a lei dos cossenos, tá? Como é que eu vou usar? Sempre a gente se trata de lei dos senos e lei dos cossenos, a gente tem que identificar quem é lado e ângulo oposto. Então, aqui, ó,
O ângulo de 60 é oposto ao lado X, tá? E é justamente o X que eu quero descobrir. Então, esse X é a informação que vai ser antes da igualdade elevada ao quadrado, tá? Como é o X que eu peguei, agora eu vou elevar ao quadrado as outras duas medidas de lados. Então, vai ser 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos o 2 vezes, repete essas duas medidas, 10 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo oposto ao x. O x está aqui, o ângulo oposto é o 60. Então, aqui é o cosseno de 60, ok? Continuando o cálculo. 10 ao quadrado é 100, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 10 é 200. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aqui eu vou ter x ao quadrado. Agora eu somo esses dois aqui. 100 mais 100 dá 200. Menos 200 vezes 1 é 200. 200 dividido por 2 é 100, tá? 200 menos 100 é 100. Agora que eu extraio a raiz quadrada do 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, essa medida x aqui mede 10 centímetros também. Como os três lados medem 3 centímetros, a gente tem um triângulo equilátero.